Sabe aquele tipo de cansaço que não é do corpo, mas da alma? Aquele que vem depois de um dia que te enche o coração, mas que também te esvazia de toda a energia? Pois é. Era exatamente assim que Cristiano Ronaldo se sentia naquela noite. O sol do Rio de Janeiro já tinha se despedido, deixando para trás um céu roxo, manchado de laranja, e uma brisa que prometia um pouco de alívio depois de um dia quente. Ele não estava vindo de um treino pesado, nem de uma partida decisiva com o estádio lotado gritando o nome dele. Não. Ele estava vindo de um lugar muito mais real, muito mais denso. Tinha passado a tarde inteira em uma comunidade na periferia da cidade, um daqueles lugares que não aparecem nos cartões postais, mas onde a vida pulsa com uma força que você não encontra em nenhum outro lugar. Ele tinha ido lá sem alarde, sem assessoria de imprensa, sem câmeras oficiais, sem aquele circo todo que normalmente o acompanha. Foi só ele, o irmão Assis, e uma vontade genuína de estar perto das pessoas. Jogou bola com a molecada num campinho de terra batida. Sentou no chão para ouvir as histórias de uma senhora que vendia bolo de fubá na porta de casa. Tirou foto com cada criança que pediu, com um sorriso que não era para publicidade. Era um sorriso de quem estava se sentindo humano, leve. Um cristiano que poucos têm o privilégio de ver. Por isso, quando o carro parou em frente àquele hotel 5 estrelas na orla, a transição foi brusca. Ele desceu do carro e se despediu do irmão. Vai lá, descansa, amanhã a gente se fala, disse Assis. Cristiano só acenou com a cabeça. Ele estava vestido de um jeito que o tornava quase um fantasma no meio do luxo. Uma camiseta básica, cinza, sem marca aparente. Uma calça de moletom preta, um boné enfiado na cabeça e um tênis de corrida que já tinha visto dias melhores. No ombro, uma mochila simples, onde carregava uma garrafa d'água e um livro. Ele não parecia um ícone global do esporte. Parecia um turista qualquer. Talvez um mochileiro que tinha juntado dinheiro por um ano para passar uma noite ali. E foi com essa aparência que ele empurrou a porta de vidro giratória e entrou no lobby. O impacto foi imediato. O ar-condicionado gelado bateu no rosto dele, um contraste violento com o calor úmido que vinha da rua. O chão de mármore brilhava tanto que parecia um espelho. O silêncio era caro, quebrado apenas por uma música ambiente suave e o tilintar distante de taças em algum bar escondido. Ele caminhou até a recepção, a mochila ainda no ombro, o cansaço visível no jeito de andar. Atrás do balcão, um funcionário de terno impecável, cabelo penteado com gel e um crachá dourado no peito, o observou se aproximar. O nome no crachá era Ricardo. E Ricardo estava tendo um dia ruim. Um dia longo, cheio de hóspedes exigentes, de problemas para resolver. E quando ele viu aquela figura de boné e moletom se aproximando, seu cérebro já catalogou a situação antes mesmo de uma palavra ser dita. O olhar de Ricardo não foi de acolhimento. Foi um olhar de desprezo. Um olhar de cima para baixo, que media o valor da pessoa pela roupa que ela vestia. Ele nem tentou disfarçar. Um sorrisinho de canto de boca, um suspiro de impaciência. Na cabeça dele, o pensamento foi rápido e cruel. Ah, não, mais um metido querendo dar golpe, achando que pode entrar aqui como se fosse a casa da mãe. Cristiano parou em frente ao balcão e tirou o boné, passando a mão pelo cabelo. Ele estava visivelmente cansado, mas manteve a educação. Boa noite, ele disse com aquele sotaque português inconfundível. Eu tenho uma reserva, em nome de Ronaldo. Ricardo nem se deu ao trabalho de olhar no computador. Ele encostou-se no balcão, cruzou os braços e respondeu com uma ironia que pingava veneno. Ronaldo? Sei. E eu sou o Pelé. Ele riu da própria piada, um riso curto e debochado. Olhou para o lado, para um colega, como se dissesse,
Vê se eu posso com isso. Cristiano franziu a testa. Ele não entendeu a hostilidade, pensou que talvez fosse uma brincadeira, uma confusão. Não, amigo, é sério. Cristiano Ronaldo, a reserva deve estar aí. Foi a gota d'água para Ricardo. A confirmação de que era um golpista. Em vez de checar a informação, ele se inclinou para a frente, baixou a voz como se estivesse contando um segredo sujo, mais alto o suficiente para quem estivesse perto ouvir. Escuta aqui, campeão, esse tipo de gente como você, a gente conhece de longe. Acha que só porque tem cara de europeu e fala com esse sotaque, pode chegar aqui e ficar de graça? Acha que a gente é otário? A frase pairou no ar. Pesada, no meio daquele lobby silencioso e elegante. Cristiano ficou parado, processando. A humilhação não veio como um soco, mas como um gelo que subia pela espinha. O cansaço que ele sentia pareceu triplicar. Ele não sentiu raiva, sentiu uma tristeza profunda, uma exaustão que ia muito além do físico. Ele, que acabara de ser abraçado por dezenas de crianças que o viam como um herói, agora era tratado como lixo por um homem que nem se deu ao trabalho de olhar no rosto dele direito. E o pior de tudo, a noite estava apenas começando. Aquele insulto de Ricardo, dito com tanta certeza e arrogância, criou uma bolha de silêncio ao redor de Cristiano. Por alguns segundos, o mundo pareceu parar. O som da música ambiente, o murmúrio de outros hóspedes, tudo desapareceu. Restou apenas o olhar frio do recepcionista e a sensação amarga da injustiça. Cristiano respirou fundo. Ele já tinha lidado com pressão em estádios com 100.000 pessoas vaiando. Já tinha enfrentado zagueiros que queriam quebrar sua perna. Mas aquilo era diferente. Aquilo era um ataque à sua dignidade, não ao seu talento. Ele tentou, mais uma vez, manter a calma. A voz saiu quase como um sussurro. Amigo, eu só peço que você verifique o sistema, por favor. A reserva foi feita pela minha equipe, deve ter alguma anotação. Ele falava devagar, como se estivesse explicando algo para uma criança. Não havia arrogância em seu tom, apenas um pedido de bom senso. Mas Ricardo não estava interessado em bom senso. Ele estava no palco dele, o balcão da recepção, e se sentia poderoso. Interrompeu Cristiano no meio da frase. Equipe? Ah, claro, a sua equipe. Ele fez aspas com os dedos, o deboche ficando cada vez mais evidente. A sua equipe deve estar esperando lá fora, num carro de luxo invisível, né? Olha, faz o seguinte, para de me fazer perder tempo e dá-o fora. Esse hotel não é para você. A essa altura, a cena já começava a atrair a atenção. Um casal de americanos que estava por perto parou de conversar e olhou, sem entender direito as palavras, mas sentindo a tensão no ar. Uma família brasileira com 2 crianças se afastou um pouco, a mãe puxando o filho pela mão. E no canto do lobby, perto de umas poltronas de veludo, um adolescente viu a oportunidade. Léo, de uns 16 anos, achou tudo aquilo muito estranho. Um cara com sotaque de Portugal, parecendo gringo, sendo tratado daquele jeito num hotel chique? Era, no mínimo, curioso. Ele pegou o celular discretamente, fingiu que estava mandando uma mensagem, mas abriu a câmera e apertou o botão de gravar. O enquadramento não era perfeito, mas pegava o balcão, o funcionário e aquele homem de camiseta cinza que por algum motivo não ia embora. Cristiano insistiu, a paciência se esvaindo. Eu não vou sair, eu sou um hóspede, eu tenho direitos. Essa palavra, direitos, pareceu ofender Ricardo ainda mais. Direitos? Quem você pensa que é para falar de direitos aqui dentro? Ele pegou o telefone do balcão e apertou um botão com força. Segurança, na recepção. Agora, temos um problema.
Em menos de 1 minuto, 2 seguranças enormes, de terno preto e com um rádio no ouvido, apareceram. Eles não perguntaram nada, apenas se posicionaram ao lado de Cristiano, um de cada lado, criando uma barreira intimidadora. A presença deles mudou tudo. Agora, não era mais uma discussão, era uma operação. Cristiano, que minutos antes era um dos homens mais famosos do planeta, agora era oficialmente um problema a ser removido. Um dos seguranças, o mais alto, falou com uma voz grave e sem emoção. Senhor, por favor, nos acompanhe. Acompanhar para onde? Eu só quero o meu quarto. Cristiano respondeu, a frustração começando a vazar em sua voz. Foi então que o segurança apontou para a mochila dele. O Senhor vai ter que nos mostrar o que tem aí dentro. Aquilo foi o limite. Vocês não podem fazer isso, vocês não têm o direito de revistar minhas coisas. Nesse exato momento, um homem mais velho, de terno cinza e cabelo grisalho, saiu de uma porta atrás da recepção. Era o gerente do hotel, o Sr. Almeida. Ele tinha sido chamado pelo rádio e chegou já com uma expressão de irritação no rosto. Ricardo, o recepcionista, se apressou em pintar o quadro a seu favor. Sr. Almeida, esse elemento aqui está se recusando a sair, diz que é o Cristiano Ronaldo e está causando tumulto. O gerente nem olhou para Cristiano direito, ele via apenas a camiseta, o boné, a aparência que não se encaixava no seu padrão de luxo. Ele confiava no seu funcionário. Sua prioridade era manter a ordem e a classe do estabelecimento. Com uma voz ríspida, ele reforçou a ordem do segurança. Ou você mostra a mochila e sai por bem, ou as coisas vão ficar mais complicadas. Não vamos aceitar abuso de gente que finge ser quem não é. Humilhado, cercado e sem ter a quem recorrer, Cristiano sentiu um peso no peito. Ele olhou ao redor. Os olhares curiosos, os cochichos, o celular do adolescente ainda gravando tudo. Ele estava sendo transformado num espetáculo. Sem outra opção, ele tirou a mochila das costas e a colocou no balcão. O segurança abriu o zíper sem nenhuma delicadeza e começou a tirar as coisas de dentro, uma por uma, para todo mundo ver. Uma garrafa d'água pela metade, um livro com a capa um pouco amassada, um chocolate que ele tinha ganhado de uma criança e guardado para comer depois. E por último, uma pequena bola de futebol, autografada, que ele esqueceu de entregar. O gerente olhou para aqueles objetos simples com desprezo. Onde está o seu cartão de crédito, sua identificação? Estão no meu carro. Meu irmão levou. Eu só subi para fazer o check-in. Cristiano explicou, a voz baixa, quase derrotada. Claro, o irmão, a reserva, ironizou o gerente com um aceno de cabeça para os seguranças. Levem ele para fora, agora. E ali, no meio daquele lobby de mármore, sob os olhares de estranhos, Cristiano Ronaldo foi pego pelos braços e escoltado em direção à porta, como um criminoso. O adolescente, Léo, deu um zoom com a câmera, capturando a expressão no rosto dele. Não era raiva, era uma dor silenciosa, uma incredulidade profunda, e foi nesse exato momento que ele parou de gravar e, com os dedos tremendo, enviou o vídeo para um grupo de amigos no WhatsApp com a legenda: Cara, vocês não vão acreditar no que tá rolando aqui no hotel. E aí, eu te pergunto, você que tá aí assistindo, já se sentiu invisível? Já foi julgado pela sua aparência antes mesmo de abrir a boca? Se essa história já está começando a te incomodar, a te dar aquele nó na garganta, faz o seguinte: deixa um comentário aqui embaixo com a palavra respeito. Porque às vezes a gente precisa lembrar o óbvio, e essa história, ela está longe de acabar. Enquanto Cristiano era arrastado para fora como um indigente, a engrenagem do destino,
Essa máquina cheia de peças imprevisíveis começava a girar em outro lugar daquele mesmo hotel. Longe do luxo do lobby, nos corredores de serviço, onde o cheiro não era de perfume importado, mas de produto de limpeza, uma mulher empurrava um carrinho de arrumação. O nome dela era Joana. Uma mulher de seus 40 e poucos anos, com um rosto marcado pelo cansaço, mas com um olhar que ainda guardava uma doçura imensa. Joana era camareira ali há quase 10 anos. Ela conhecia cada canto daquele lugar, não os cantos que os hóspedes viam, mas os bastidores, a alma do hotel. Naquela noite, ela estava terminando seu turno, se preparando para ir para casa, pegar 3 ônibus e chegar em casa quase de madrugada para acordar às 5 da manhã no dia seguinte. Era a rotina dela. Enquanto passava por um corredor que dava uma visão discreta da recepção, algo chamou sua atenção. A movimentação, os seguranças, o tom de voz elevado. Ela parou o carrinho por um instante, curiosa, e então ela viu o homem. O homem de camiseta cinza, boné, sendo segurado pelos braços. O coração de Joana deu um pulo, mas não de susto, de reconhecimento. Ela não era uma fã de futebol alucinada, mas ela via televisão, via noticiários. E mais importante, ela tinha um olhar treinado para ver detalhes que ninguém mais via. O jeito que ele inclinava a cabeça, o formato do rosto, o olhar. Não podia ser, mas era. Era ele, o Cristiano Ronaldo. Ela o reconheceu não como o astro milionário, mas como o rosto familiar que aparecia na TV. Um pânico tomou conta dela. O que ela fazia? O Sr. Almeida, o gerente, estava ali e ela sabia como ele era. Rígido, impaciente, especialmente com os funcionários. Se ela se metesse, podia perder o emprego, e ela precisava daquele emprego mais do que tudo. Tinha 2 filhos para criar. Por um segundo, ela pensou em virar as costas, em fingir que não viu nada. Era mais seguro. Mas aí, ela olhou de novo para o rosto dele, para a humilhação estampada ali, e o coração de mãe, o coração de mulher honesta, falou mais alto. Ela não podia deixar aquilo acontecer. Ela abandonou o carrinho e correu na direção do gerente. Senhor Almeida, com licença. Ela disse, a voz trêmula. Ele se virou para ela, irritado por ser interrompido. O que é, Joana? Não vê que estou ocupado? Senhor, eu acho que aquele homem é o Cristiano Ronaldo. Ela gaguejou. O gerente olhou para ela como se ela fosse louca. Deu uma risada seca. Você também, Joana? Pelo amor de Deus, volte para o seu trabalho. Já temos um problema aqui, não preciso de mais um. Ele deu as costas para ela, encerrando o assunto. O desespero bateu em Joana. Ele não a escutou. Ninguém ia escutar. Enquanto isso, os seguranças já estavam levando Cristiano para a porta giratória. O tempo estava acabando. Ela precisava fazer alguma coisa. E então, uma ideia brilhou em sua mente. O chefe Manuel. Ela se virou e correu na direção oposta, para os fundos do hotel, em direção à cozinha. Era uma corrida contra o tempo. Ela descia lances de escada, passava por corredores estreitos e quentes. O barulho ia aumentando. O som de pratos batendo, de panelas, de gente gritando ordens. Ela empurrou a porta da cozinha com tudo. O vapor quente e o cheiro de comida a atingiram em cheio. Lá no meio daquela confusão organizada estava o chefe Manuel. Um português de 50 e poucos anos, bigode farto, barriga proeminente e um temperamento que era tão forte quanto o alho que ele usava em seus pratos. Ele era conterrâneo de Cristiano, um fã ardoroso. Ele viu Joana entrar, esbaforida, e gritou por cima do barulho.
Ó Joana, que se passa, mulher? Parece que viu um fantasma. Ela se apoiou numa bancada de inox, tentando recuperar o fôlego. Chefe, é o Cristiano Ronaldo. Tá lá na recepção. Eles estão expulsando ele. Acham que ele é um ladrão. A expressão de Manuel mudou instantaneamente. A colher de pau que ele segurava caiu no chão com um barulho surdo. Por um segundo, ele não entendeu. O quê? O nosso Cristiano? Aqui? Sim, e o gerente não me escutou. Eles vão colocar ele para fora, chefe. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. O sangue português de Manuel ferveu. Ele não pensou duas vezes. Arrancou o avental, jogou em cima da bancada e saiu em disparada, abrindo caminho pela cozinha como um trator. Abram caminho, saiam da frente, ele gritava. Enquanto Manuel corria pelos labirintos de serviço do hotel, a cena no lobby chegava ao seu clímax humilhante. Os seguranças já tinham empurrado Cristiano para o lado de fora da porta giratória. Ele estava na calçada, sob a luz amarelada dos postes, com os olhares duros do gerente e do recepcionista fixos nele, como se tivessem acabado de limpar uma sujeira. Alguns curiosos que passavam na rua pararam, atraídos pela cena de dois seguranças de terno na porta de um hotel de luxo, encarando um homem de moletom. Mais celulares começaram a filmar. Para o mundo, Cristiano Ronaldo, naquele instante, não era ninguém. Era apenas um alvo de desconfiança, um objeto de curiosidade mórbida. Ele se sentia completamente só. Mas ele não sabia que a poucos metros dali, a ajuda, na forma de um chefe português furioso, estava prestes a explodir pela porta. A virada de chave estava a segundos de acontecer. O ar da noite no Rio de Janeiro, que antes parecia um alívio, agora parecia pesado, denso. Cristiano estava parado na calçada, a porta de vidro do hotel se fechando atrás dele como a tampa de um caixão. Ele podia ver através do vidro o gerente, o senhor Almeida, e o recepcionista, Ricardo, com expressões de dever cumprido. Ricardo até deu um sorrisinho vitorioso, ajeitando a gravata. Para eles, o problema estava resolvido. A sujeira tinha sido varrida para fora. Do lado de fora, a humilhação continuava. Os poucos curiosos que filmavam agora se sentiam mais à vontade para comentar. Deve ter tentado roubar alguma coisa, disse um. Esses caras acham que enganam quem? Comentou outro. Cada palavra era uma pequena faca que perfurava o silêncio atordoado de Cristiano. Ele enfiou as mãos nos bolsos do moletom, a cabeça baixa, sem saber o que fazer. Ligar para o irmão? Tentar entrar em outro hotel? A mente dele estava um borrão. A única coisa que ele sentia era um frio na alma, uma sensação de impotência que ele raramente experimentava. Ele olhou uma última vez para dentro do hotel, para os rostos que o julgaram, e foi nesse exato instante que a cena mudou de forma tão rápida e violenta que parecia um roteiro de filme. A porta lateral de serviço do hotel se abriu com um estrondo, e de lá saiu o chefe Manuel, vermelho como um pimentão, o cabelo branco todo desgrenhado, o dolman, a roupa de chefe, meio aberto. Ele não caminhou. Ele marchou pelo lobby, os sapatos fazendo um barulho furioso no mármore polido. Joana vinha logo atrás, o rosto pálido, as mãos apertadas uma na outra. O gerente e o recepcionista se viraram, surpresos com a aparição caótica do chefe. Manuel, o que significa isso? Volte para a cozinha agora mesmo, ordenou o senhor Almeida. Mas Manuel nem olhou para ele. Seus olhos varreram o lobby e se fixaram na figura solitária do lado de fora da porta. Ele apontou um dedo trêmulo na direção de Cristiano. E então, ele gritou. Não foi um grito de raiva, mas de pura incredulidade, um grito que ecoou por todo o ambiente luxuoso e silenciou tudo o mais. Esse homem, aí fora,
Esse homem é o Cristiano Ronaldo, pelo amor de Deus, vocês estão malucos! O silêncio que se seguiu foi absoluto, um silêncio tão profundo que se podia ouvir a própria respiração. Cada cabeça no lobby, dos hóspedes aos funcionários, virou-se em uníssono para a porta de vidro, para o homem de moletom do lado de fora. E de repente, eles olharam de novo. Mas desta vez, olharam de verdade. E sob a luz amarelada da rua, os traços se tornaram inconfundíveis. O maxilar, o nariz, os olhos, era ele. Era impossível não ser ele. O rosto de Ricardo, o recepcionista, perdeu toda a cor. O sorriso arrogante derreteu, sendo substituído por uma máscara de pânico. O senhor Almeida, o gerente, ficou de boca aberta, os olhos arregalados, piscando várias vezes como se não pudesse acreditar no que via. A realidade caiu sobre eles como uma bigorna. A dimensão do erro que cometeram, da injustiça que perpetraram, explodiu na cara deles. Enquanto isso, a quilômetros dali, em um quarto de adolescente, o vídeo de Léo já tinha feito seu caminho. Do grupo de amigos, foi parar num grupo maior de fãs de futebol. Um dos membros desse grupo era um pequeno influenciador digital. Ele não pensou duas vezes. Postou o vídeo no Twitter e no Instagram com a legenda: urgente. Cristiano Ronaldo aparentemente sendo humilhado e expulso de hotel de luxo no Rio. Alguém confirma isso? A internet não perdoa e não dorme. Em menos de 5 minutos, a postagem explodiu. Retweets, compartilhamentos, comentários. Grandes portais de notícias que têm alertas para palavras-chave como Cristiano Ronaldo receberam a notificação. Jornalistas começaram a ligar para o hotel, a checar a informação. A história não estava mais contida nas paredes daquele lobby, ela era global. De volta ao hotel, o caos era total. O gerente, gaguejando, correu para a porta e a abriu para Cristiano. Senhor Ronaldo, por favor, entre. Houve um terrível mal-entendido. Um erro lamentável. Sua voz, antes ríspida e autoritária, agora era melosa, suplicante. Ricardo, o recepcionista, parecia uma estátua de cera derretendo. Ele tentou dizer algo, mas as palavras não saíam. Ele apenas olhava para Cristiano com um medo estampado no rosto, o medo de quem sabe que sua vida acabou de mudar para sempre e para pior. Cristiano entrou de volta no lobby, o mesmo lobby que o expulsara segundos antes, mas agora o clima era outro. Os mesmos hóspedes que o olhavam com desprezo, agora o olhavam com uma mistura de choque e reverência. O silêncio tinha sido substituído por um murmúrio frenético. E o celular de Léo, o adolescente, ainda estava lá, mas agora ele não gravava mais escondido. Ele gravava abertamente, capturando a cena da redenção tardia, a justiça viral acontecendo em tempo real. A humilhação tinha sido pública. E a virada, meus amigos, também estava sendo. Se você sentiu o impacto dessa virada, se você acredita que a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra um jeito de aparecer, faz o seguinte: clica no botão de like aqui embaixo para fortalecer essa mensagem e compartilha esse vídeo. Compartilha porque histórias como essa precisam ser vistas, para que a gente nunca se esqueça que a dignidade de uma pessoa não tem preço e não pode ser julgada pela capa. A atmosfera no lobby do hotel tinha se transformado em um tribunal silencioso. Cristiano Ronaldo estava de pé, no centro de tudo, não mais como um suspeito, mas como a vítima e o juiz de toda aquela situação. O gerente Sr. Almeida suava frio, as mãos tremendo enquanto tentava se justificar. Sr. Ronaldo, eu não tenho palavras. Foi um erro do nosso funcionário.
Um erro de protocolo. Vamos tomar as devidas providências, eu garanto. Ele falava rápido, atropelando as palavras, tentando desesperadamente construir uma ponte sobre o abismo que ele mesmo tinha cavado. Ricardo, o recepcionista, finalmente encontrou a voz, mas era uma voz fraca, patética. Me desculpe, senhor. Eu não o reconheci. Cristiano ouviu tudo em silêncio. Ele não olhava para eles com raiva. O olhar dele era mais profundo, mais cortante. Era um olhar de decepção. Ele deixou o gerente terminar a torrente de desculpas esfarrapadas, e quando o silêncio voltou a reinar, ele falou. A voz dele era calma, baixa, mas cada palavra pesava uma tonelada. O problema, ele começou, e todos se inclinaram para ouvir. Não foi o erro. Errar é humano. O problema não foi você não me reconhecer. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos do gerente e depois nos de Ricardo. O problema foi o preconceito. O problema foi a arrogância de achar que vocês podiam me tratar como lixo só por causa da roupa que eu estava vestindo. O problema foi a falta de escuta, a falta de respeito. Vocês não me deram nem a chance de ser uma pessoa. Vocês já tinham me julgado antes mesmo de eu dizer boa noite. Cada frase era um golpe. Não um golpe físico, mas um golpe na consciência de cada um ali. Ele não estava cobrando um tratamento especial por ser famoso. Ele estava cobrando o tratamento básico que qualquer ser humano merece. Nesse momento, Joana, a camareira, que estava encolhida perto da cozinha, se aproximou devagar. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ela parou na frente de Cristiano, as mãos juntas como se estivesse rezando. Me perdoa, seu Cristiano, ela soluçou. Me perdoa por não ter conseguido te ajudar antes. Eu tentei, mas ele não me ouviu. A reação de Cristiano foi o que definiu o caráter dele naquele momento. Ele se virou para Joana e seu rosto, antes sério e duro, se suavizou. Ele deu um passo em direção a ela e gentilmente tocou no ombro dela. Você não tem que pedir perdão de nada. Você foi a única pessoa aqui que me viu como uma pessoa. Você foi a única que teve coragem. Eu que te agradeço. Aquela cena, a do ídolo global consolando a camareira humilde, foi a imagem mais poderosa da noite, muito mais forte que a da humilhação. O adolescente, Léo, ainda gravava e sabia que aquilo era ouro. Era a prova de que, no meio daquela podridão, ainda existia bondade. Do lado de fora, o inferno começava. As primeiras vans de emissoras de TV já estacionavam, atraídas pelas postagens virais. Repórteres com microfones corriam em direção à entrada do hotel. O telefone da recepção não parava de tocar. O que era um incidente interno tinha se tornado um escândalo nacional. O gerente, vendo a imprensa chegar, entrou em pânico. Ele viu sua carreira, sua reputação desmoronando na sua frente. Ele se virou para Cristiano com um último apelo desesperado. Senhor Ronaldo, por favor, podemos conversar no meu escritório? Podemos emitir uma nota conjunta, dizer que tudo foi resolvido? Cristiano olhou para o gerente, depois para a porta cheia de flashes e câmeras, e balançou a cabeça negativamente. Ele não queria palco, não queria transformar sua dor em um circo midiático. Ele se virou, deu um último olhar para Joana, um aceno de cabeça para o chefe Manuel, que o olhava com orgulho, e caminhou em direção ao elevador. Ele não disse mais nada. Seu silêncio foi a resposta mais eloquente de todas. Ele subiu para o quarto que agora lhe era oferecido com todas as pompas e circunstâncias. Mas ele não se sentia vitorioso, sentia-se esgotado. Horas depois, quando o mundo esperava por uma coletiva de imprensa, por um processo judicial milionário, por uma declaração bombástica, ele fez algo muito mais simples e muito mais poderoso.
Ele pegou o celular, abriu o Instagram e postou uma única foto. Era uma foto dele mesmo, tirada mais cedo, no projeto social, abraçado com uma das crianças. Ele estava sorrindo, vestindo a mesma camiseta cinza da humilhação. E na legenda, apenas uma frase que em poucas horas se tornaria um dos assuntos mais comentados do planeta. O uniforme não define o caráter, respeito é o mínimo. E com aquelas poucas palavras, ele não apenas encerrou o assunto. Ele iniciou um movimento. A poeira daquela noite caótica demorou a baixar. A postagem de Cristiano no Instagram não foi uma gota d'água, foi um tsunami. A frase "respeito é o mínimo" explodiu. Virou hashtag, estampa de camiseta, pichação em muro. As pessoas não compartilhavam apenas a história da humilhação, mas a lição que veio com ela. O hotel, por sua vez, enfrentou uma tempestade sem precedentes. As reservas despencaram. A reputação, construída ao longo de décadas, foi manchada em uma única noite. As redes sociais do estabelecimento foram inundadas por comentários de protesto, todos repetindo a mesma frase: respeito é o mínimo. Pressionada pela opinião pública e pela matriz internacional, a diretoria do hotel não teve escolha. O gerente, Sr. Almeida, e o recepcionista, Ricardo, foram afastados de suas funções e, posteriormente, demitidos. Mas a história não termina aí, porque a consequência mais cruel e inesperada daquela noite não aconteceu sob os holofotes, aconteceu nos bastidores. Dias depois, Joana, a camareira, a única que teve a coragem de defender um estranho, foi chamada na sala do RH. Com uma desculpa fria de corte de gastos e reestruturação interna, ela foi demitida. A verdade era óbvia. Para a gestão do hotel, ela era uma testemunha incômoda, a personificação da falha deles. Punir o funcionário que fez o certo era a forma mais covarde de tentar virar a página. A notícia chegou aos ouvidos de Cristiano através do chefe Manuel, que ligou para a assessoria dele, indignado. Quando Cristiano soube o que tinha acontecido, uma raiva fria e determinada tomou conta dele. Uma raiva que ele não sentiu nem quando foi humilhado. Porque agora, a injustiça tinha atingido a pessoa mais vulnerável e mais nobre de toda aquela história. Ele podia ter feito um escândalo. Podia ter processado o hotel, podia ter usado sua influência para destruir o que restava da reputação deles, mas ele escolheu um caminho diferente, um caminho maior. Na semana seguinte, ele voltou ao hotel, sem avisar. Entrou pela mesma porta de vidro, mas desta vez todos o reverenciaram. Ele não quis falar com a diretoria. Ele pediu para falar com Joana. Informaram que ela não trabalhava mais ali. Eu sei, ele disse, eu quero o endereço dela. Horas depois, um carro preto parou em frente a uma casa simples, num bairro humilde do subúrbio do Rio. Cristiano desceu. Ele foi até a porta e bateu. Joana atendeu e, quando o viu, ficou sem palavras. Ela pensou que ele tinha vindo oferecer dinheiro, uma compensação. Mas o que ele ofereceu foi algo muito mais valioso, uma oportunidade. Joana, ele começou, o que aquele hotel fez com você foi uma covardia, mas eu não estou aqui para falar deles, eu estou aqui para falar de nós. Eu vou iniciar um novo projeto social aqui no Brasil, um projeto para treinar jovens de comunidades carentes, para ensiná-los sobre hospitalidade, sobre atendimento, mas acima de tudo, sobre respeito humano. E eu não consigo pensar em ninguém melhor no mundo para administrar esse projeto do que você. As lágrimas de Joana, que antes eram de tristeza e medo, agora eram de choque e esperança. Ela,
A camareira demitida estava sendo convidada para ser diretora de um projeto que podia mudar a vida de centenas de jovens. Era a justiça poética em sua forma mais pura. Cristiano não parou por aí. Ele criou uma iniciativa com um nome poderoso: Atitude é Classe. Um programa que daria palestras e cursos em empresas, hotéis e escolas, ensinando que a verdadeira classe não está na roupa que você veste ou no dinheiro que você tem, mas no tratamento digno que você oferece a cada ser humano, não importa quem ele seja. A primeira administradora e palestrante convidada, Joana. Algum tempo depois, uma nova postagem apareceu no perfil de Cristiano. Era uma foto dele ao lado de Joana sorrindo em frente à sede do novo instituto, com uma turma de jovens alunos ao fundo. A legenda, mais uma vez, era simples e demolidora. Ser tratado com respeito não é luxo, é direito. E essa história, que começou com um ato de preconceito, terminou com um legado de esperança. Ela nos força a pensar: se até Cristiano Ronaldo, um dos homens mais conhecidos do mundo, foi humilhado por sua aparência, imagine o que acontece todos os dias com quem não tem fama, com quem não tem voz, com quem não tem uma câmera de celular para registrar a injustiça. E agora, a pergunta final é para você. O que você faria se estivesse lá? Você seria um dos que olham com desprezo? Um dos que se afastam com medo de se envolver? Um dos que filmam por curiosidade? Ou você seria uma Joana? Você teria a coragem de ser a única voz a defender o que é certo, mesmo que isso te custasse caro? Pense nisso. Se essa história te tocou de alguma forma, se você também acredita que respeito é o mínimo, então faça essa mensagem chegar mais longe. Compartilhe esta história, se inscreva no canal para mais histórias que nos fazem pensar. E deixe seu comentário aqui embaixo, porque a mudança começa quando a gente para de se calar. E a responsabilidade é de todos nós. Tem coisa que a gente vê e sente que mexe lá dentro. Não é só revolta, não é só raiva. É aquele nó na garganta que vem quando a gente se dá conta de que o mundo, em pleno século XXI, ainda não aprendeu o básico: respeitar o outro. Ver o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo naquela noite não foi só ver um famoso sendo humilhado. Foi ver, de forma escancarada, com as lentes de um celular, o que milhares de pessoas vivem em silêncio todos os dias. Porque naquele momento, quando ele estava de camiseta cinza e boné, ele deixou de ser o craque, o milionário, o ídolo. Ele virou mais um julgado pela roupa, mais um rotulado pela aparência, mais um tratado como se não fosse ninguém. E é aí que mora o ponto principal, o soco no estômago dessa história. Se aconteceu com ele, com todo o poder e fama que tem, pode acontecer com qualquer um de nós. E acontece. Quantas vezes a gente já não viu isso? Quantas vezes a gente já não julgou ou foi julgado? Alguém é maltratado só por estar vestido de um jeito mais simples. Alguém é barrado na porta de um lugar por causa da cor da sua pele. Alguém é tratado com desconfiança só porque mora em tal bairro, em tal comunidade. Isso não é exagero de novela, é a realidade dura e crua que bate na nossa porta todo dia. E quando a gente escolhe ignorar, quando a gente vira o rosto e finge que não é com a gente, nós não estamos sendo neutros. Nós estamos ajudando a manter tudo exatamente como está. Mas o Cristiano fez o contrário. E essa é a primeira grande lição. Ele podia ter se calado. Podia ter usado o poder dele para processar o hotel, para acabar com a carreira daquelas pessoas. Podia ter seguido a vida, limpado o rosto e deixado para lá. Afinal, ele é rico, famoso, o que é uma pequena humilhação perto de tudo que ele já conquistou? Mas não, ele ficou.
Ele falou, ele se posicionou, e mais importante do que tudo, ele agiu, ele transformou a própria dor em ponte. E aí vem a segunda lição, que é talvez a mais bonita de todas. Dignidade não é sobre fama, é sobre postura. E respeito não deveria ser uma coisa que a gente exige só quando a câmera está ligada ou quando a gente sabe quem é a pessoa na nossa frente. Respeito tem que ser regra, não exceção. Tem que ser o nosso modo de fábrica. O gesto dele de não só expor a injustiça, mas de voltar para resgatar a Joana, a única pessoa que teve coragem naquele ninho de cobras, isso tem um peso enorme. Ele mostrou que a verdadeira força não está em destruir quem te feriu, mas em construir algo bom a partir da ferida. Ele não devolveu ódio com ódio. Ele devolveu com atitude, com propósito. Ele pegou o limão mais azedo que a vida lhe deu e não fez só uma limonada. Ele abriu uma fábrica de suco e deu emprego para quem precisava. Essa história ensina que o nosso silêncio pode ser cúmplice, mas a nossa voz, mesmo que seja uma só, pode começar uma revolução. A Joana não era ninguém naquele hotel, mas a coragem dela foi a faísca que acendeu o fogo. O chefe Manuel não era o dono do lugar, mas a indignação dele foi o grito que mudou tudo. Cada um de nós tem esse poder. E o que a gente faz com esse exemplo? A gente aplica, na prática, no dia a dia, no jeito que a gente trata o porteiro do nosso prédio, o caixa do supermercado, a pessoa que nos serve um café, a gente aplica no modo como a gente escuta, antes de julgar. Na coragem de não virar o rosto quando a gente vê alguém sendo humilhado do nosso lado, seja na fila do banco, na sala de aula, no ponto de ônibus ou num comentário na rede social. Justiça não é só coisa de tribunal. Justiça é coisa de todo dia. É um exercício diário de se colocar no lugar do outro. Essa história mostra que qualquer um de nós pode ser a semente da mudança. Não precisa ser famoso, não precisa ser rico, basta ter consciência e atitude. Você pode ser a Joana na sua empresa. Você pode ser o chefe Manuel no seu círculo de amigos. Você pode ser o que acolhe quando todo mundo rejeita. Você pode ser o que levanta a mão e diz, com calma e firmeza: opa, isso aí não tá certo não. Cristiano virou um símbolo muito maior que o futebol não porque ele quis, mas porque ele não fugiu da própria humanidade. Ele enfrentou o desconforto, mostrou a ferida e disse: isso aconteceu comigo, e não pode acontecer mais com ninguém. Agora, como dizem no futebol, a bola tá com a gente. E aí? A gente vai só assistir o jogo da vida ou vai entrar em campo para fazer a diferença? A escolha é nossa. A responsabilidade é de todos nós. Se essa história tocou você de alguma forma, se você também acredita que o mundo precisa urgentemente dessa mensagem, então me ajuda a espalhar isso. Curte esse vídeo. O seu like mostra para a plataforma que esse assunto é importante e que mais pessoas precisam ver. Compartilha com pelo menos 3 pessoas que você conhece. Manda no grupo da família, dos amigos. Às vezes, uma história como essa é tudo que alguém precisa ouvir para mudar uma atitude. Se inscreve no canal para a gente continuar essa conversa com outras histórias que inspiram, que incomodam e que fazem a gente pensar. E o mais importante, comenta aqui embaixo a frase que marcou essa história. Respeito é o mínimo. Vamos encher os comentários com essa mensagem para criar uma corrente de consciência. Vamos juntos espalhar essa ideia, porque quanto mais gente consciente, menos espaço a injustiça vai ter para crescer. A gente se vê no próximo vídeo, e até lá! Seja você também alguém que faz a diferença.